O que Jesus está querendo nos conduzir é: olhe para você, cuide de você, mas entenda, eu tenho guardado a sua vida muito melhor do que você mesmo. Filipenses capítulo de número 1, a partir do verso 21, diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode ler aí na sua versão no 3, 1, 2, 3. Eu dei um tema a essa mensagem: viver é Cristo, nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por isso que eu falei que a nossa irmã foi muito conduzida aqui pelo Espírito, que a gente está diante de uma palavra do apóstolo Paulo. E até onde a gente sabe, pela leitura da palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. E todo aquele que teve um encontro real com o Senhor Jesus, ele não é arrancado mais da pessoa do Senhor Jesus. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo ele não passasse por tribulações, por problemas, por açoites. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Ele não está dizendo isso, até mesmo porque ele escreve essa carta junto com Timóteo, e Paulo aqui está preso, mas ainda assim encorajando os irmãos ali da igreja de Filipe, agradecendo a eles pela perseverança, pelo entusiasmo dessa igreja em servir ao Senhor Jesus. E Paulo ele faz uma revelação a essa igreja que mesmo na prisão, ele entendia que aquilo era algo que precisava ser aproveitado. O apóstolo Paulo ele está vendo esse seu momento de prisão como uma oportunidade de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Paulo ele foi tão arrancado, tão possuído pela pessoa do Senhor Jesus. Paulo era uma pessoa tão entregue ao Senhor Jesus que todo momento, qualquer que fosse o acontecimento, ele via como oportunidade de pregar o evangelho de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui ele vem para ensinar a gente que, embora estejamos passando o que seja, o que for, se nós depositarmos, muitas vezes nos arrancarmos dessa posição de dor e nos colocarmos dentro do propósito que Deus nos chamou, dá para fazer a obra do Senhor, dá para dar glória para Ele, dá para prestar adoração a Ele, e isso é um exercício. Eu estava ontem na nossa reunião da nossa convenção batista, e teve uma fala missionária lá, que o nosso líder geral aqui do Rio de Janeiro, ele estava nos conduzindo dentro dessa palavra, que hoje o problema maior da população é a questão emocional. E a gente precisa acessar as emoções das pessoas sem tirar de jogada a pessoa de Cristo. Porque se você acessa demais somente as emoções, Cristo logo ele sai fora de jogada, porque você começa a olhar somente para si mesmo. Não é que Jesus seja contra a gente olhar para nós mesmos. O que Jesus está querendo nos conduzir é: olhe para você, cuide de você, mas entenda, eu tenho guardado a sua vida muito melhor do que você mesmo. E isso é um estado de confiança. O apóstolo Paulo aqui, ele está até sendo um pouquinho mais ousado quando ele diz, olha assim, se eu continuar vivendo, eu vou continuar pregando, eu vou continuar trabalhando para o Senhor Jesus, mesmo sabendo que morrer, para mim, vai ser muito melhor, porque eu estarei com Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina, e é isso que eu quero pensar aqui nessa noite juntamente com você, é que quem tem um propósito bem definido, quem já conheceu a pessoa do Senhor Jesus, ele sabe que a vida dele é para a glória do Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Estamos juntos. Não fiquei sozinho. Amém? Glória a Jesus, já que desde a palavra introdutória Deus veio estourar o nosso balão, isso também não é desesperador, porque Deus, o fabricador do homem, conhece o homem melhor do que ele mesmo. E ele vai cuidar de você melhor do que você mesmo. Você sabia disso? Quem não sabia disso? Você não vai levantar a mão, né? Você vai levantar a mão? Não vai, né? Pastor, eu acho que se eu posso cuidar de mim mesmo,
Não, tem momentos que não. Tem momentos que Deus tem que livrar a gente de nós mesmos, porque senão a gente se arrebenta. Então, eu quero pensar aqui, principalmente no versículo de número 12, com vocês. A primeira coisa que essa passagem, aqui entre muitas coisas, eu destaquei 3 coisas para a gente aprender por intermédio da vida aqui do apóstolo Paulo. Está no versículo de número 12, que diz assim, ó: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é quem vive de fato para Cristo Jesus tem a convicção que a sua vida está nas mãos de Deus. Por isso que você vai ver muitas pessoas passando por problemas, tribulações, e ainda assim ela não para. Ela continua servindo ao Senhor Jesus. Porque ela tem a consciência que Deus pode cessar a qualquer momento. Deus pode parar a situação e resolver a situação a qualquer momento. Porque todo aquele que é nascido de Deus está nas mãos do Senhor. Não está em outras mãos, nem nas suas próprias mãos. Ele está ou ela está nas mãos do Senhor. E isso é legal porque isso traz uma sensação de conforto. Mesmo em meio às dores muito profundas. Nós somos confortados pelo Senhor através dessa convicção, porque eu tive um encontro. Quantos aqui tiveram um encontro com o Senhor Jesus? Foi um encontro real, você tem convicção disso, que o Senhor Jesus te encontrou quando ninguém mais queria te encontrar, ou até mesmo quando você mesmo já tinha aberto mão de você mesmo. O Senhor Jesus foi lá, te encontrou, você sabe que você viveu um profundo encontro com Ele, e através desse encontro foi desenvolvido um relacionamento. Você sabe que está nas mãos do Senhor. Quem sabe diz amém. Então Deus tem que cuidar de nós. Não é o local, não é a situação, não são as circunstâncias que vai nos roubar das mãos do Senhor. E a gente aprende isso com o apóstolo Paulo. Ele é açoitado numa prisão, encorajando os irmãos de Filipe. É mais ou menos aqueles irmãos, você deve conhecer, que está cheio de problema, mas não consegue ficar quieto quando alguém passa com um problema perto dele. Ele quer ajudar. Você conhece pessoas assim? Eu preciso. Aí, às vezes, quem te conhece bem fala assim, cara, mas está todo arrebentado, mas é a minha essência. Eu tenho entendimento que tem alguém que cuida de mim, glória a Deus. Então eu preciso também transmitir esse cuidado, porque eu tenho entendido, e eu tenho a convicção que a minha vida, ela está nas mãos do Senhor Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Paulo está preso e está ensinando para a gente que essa convicção na pessoa do Senhor Jesus, mesmo em meio aos açoites, mesmo em meio às prisões, mesmo em meio aos problemas, essa convicção é ela quem nos sustenta. Muitas vezes você está se perguntando assim, por que eu estou aqui, como é que eu estou aqui, como é que eu cheguei aqui, foi aos trancos e barrancos. Se você, de fato, teve um encontro com o Senhor Jesus, nasceu de novo, é Ele que tem nos sustentado. E é por causa dele que nós estamos aqui. A gente aprende que a gente passa por situações, mas não passa em situações fora do controle do nosso Deus. A gente sabe que cada processo é um aprendizado da parte de Deus para as nossas vidas. E Paulo, ele entendeu isso aqui na prisão. Ele viu a sua prisão como uma oportunidade de glorificar a pessoa do Senhor Jesus. Pastor, me explica. Pega o teu problema aí. Quem não tem problema, tira a primeira pedra. Ao invés de você olhar para o problema na perspectiva que vai te destruir, acabar com você, está olhando, visualizou, veja como uma oportunidade do Deus Todo-Poderoso ser glorificado nessa situação. Já mudou a ótica, já mudou a visão. A Bíblia fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz.
Mas se teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso, e quão grandes trevas serão. Então, muitas vezes, não é o problema em si, é de que forma a gente está olhando para ele. Paulo vê prisão como oportunidade de continuar propagando a pessoa do Senhor Jesus. Mas tem gente que vai olhar a prisão como fim. Agora eu estou longe de todos. Agora, de fato, acabou a minha vida. Daquela vez, a minha vida não tinha acabado. Agora acabou de fato. Ou a gente muda a nossa perspectiva, ou de fato, a gente vai acabar morrendo dentro das situações da vida. É claro, a gente entende que, independente da gente crer ou não crer, se estiver no propósito de Deus, Ele é capaz de nos livrar. Então, Paulo, ele vê aqui a sua prisão como uma oportunidade de pegar aquilo que ele estava passando, transformar numa possibilidade de glorificação à pessoa do Senhor Jesus. E quando a gente começa a pensar assim, irmãos, é vitamina para a nossa alma. Conseguiu visualizar seu problema? Não é para te matar, é para a glória de Deus. Tudo muda. Tudo se transforma. Isso não é palavra de autoajuda. Isso é a gente olhar para o nosso autor e consumador, porque ele tem cuidado da gente. Tem um texto que eu gosto bastante, também de Paulo, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 4 e 5, que diz assim, ó: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Pastor, calma aí, me explica. Quem está sofrendo aí por causa de Jesus, dá um glória a Deus. Ninguém? Pastor, agradeço a oportunidade. O pessoal aqui está muito santo. Vamos lá, questão do olhar. Pau está quebrando em cima da gente. Somos tentados a cultuarmos a nós mesmos, a largarmos, a não acreditar que o Senhor Jesus está com a gente. Essa, muitas vezes, é a nossa perspectiva. A perspectiva de Paulo. Paulo está quebrando. Ele não ignora isso. Mas Paulo, ele ensina para a gente, tem dois propósitos aí. O primeiro propósito é que, quando o pau está quebrando em cima da gente, nós somos consolados. E por intermédio dessa consolação, nós podemos futuramente, ou no momento, consolar a outros. É a primeira, já pegou aí? A segunda, ele está falando, se nós somos participantes do sofrimento de Cristo, logo o transbordar do consolo de Cristo está sobre nós. É como o pai que pega o filho, que está desesperado, chorando, no berço. Aí pega o filho e fala assim, você tem todo o meu amor, tem todo o meu consolo, tem toda a minha atenção. Esse é o nosso pai. É isso que Paulo está dizendo, o transbordar do sofrimento, ser participante do sofrimento de Cristo, ele é real, mas o transbordar do consolo, ele é maravilhoso. Você já viveu isso? Aquele momento que você acha que está sozinho? Gosto de falar isso lá na igreja, já falei diversas vezes. Às vezes a gente entra no nosso quarto, no nosso culto, seja lá onde for, desesperado. Dizendo, agora acabou de fato. A gente começa a falar, Deus, agora acabou. Se o Senhor não sabia, Deus, agora eu estou te dizendo, acabou para mim. Nem o Senhor consegue me salvar. Aí só que você, por uma presença sobrenatural, é levado para um estado de oração, de contemplação ou de adoração. E você começa a adorar, você começa a dizer que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo. E você vai sendo cheio do Espírito Santo. Vai se enchendo de uma tal forma que parece que o problema vai embora. Você já teve essa experiência? Mas o problema continua aí. A questão foi que você recorreu a quem deveria recorrer
Começou a olhar para quem deveria olhar e ele te encheu como ele sempre te enche, mesmo você sentindo ou não. Por isso estamos aqui ainda, para a glória de Deus Pai. Paulo está ensinando para a gente, eu posso ver a situação como algo que vai acabar comigo, ou eu posso ver como uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Quem está entendendo diz amém. A segunda coisa que eu aprendo nessa passagem de Paulo à igreja de Filipe está no versículo de número 22. Versículo de número 22 diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo está nos ensinando a seguinte questão. Estou vivo. Quem está vivo aí diz amém. Amém. Tá mesmo? Essas perguntas são de propósito. Está vivo. Ser habitado pelo Espírito. Ainda tem trabalho. Paulo, ele tinha esse entendimento, isso é maravilhoso. Pastor, mas como é que eu vou continuar trabalhando? Não estou conseguindo nem respirar. Voltemos ao primeiro tópico. Não está respirando direito, não é só por conta da situação, a gente não está negligenciando a situação. É porque o olhar está na direção errada. A confiança está na direção errada. Deus continua cuidando da gente. Entretanto, Paulo está dizendo, se você está vivo, se eu estou vivo, eu posso fazer alguma coisa ainda para o Senhor, um trabalho frutífero. Então a segunda coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, podemos até ter um problema, e nós temos, mas o problema não pode nos ter. Porque se ele te dominar, se ele te possuir, como dizia antigamente o pessoal lá da comunidade, Babau, quem é da época do Babau aí? Conheceu o Babau? Então a gente está velho, mano. Isso aí é gíria dos antigos. Babau, acabou. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar de questões também. Olha, se eu morrer também está tudo certo. E muitas vezes a gente quer partir logo, já viu no problema? Deu problema, Senhor, me leva logo, Senhor. Não é nem para se encontrar com o Senhor Jesus, é para se livrar do problema, cara de pau. Acha que eu não sei? Sou pastor, além de ser pastor, passo por essas situações também. Senhor, acaba logo, Senhor. Volta logo, entendeu? Para resolver logo a situação. Mas ainda há um trabalho a ser feito. Pastor, me prova isso. Quando não tiver mais nada para você fazer, porque você está aqui com uma missão, Deus vai te levar. Olha só que legal. Para morar com Ele, acabou. Porque aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa pátria. Se acabar a missão aqui, acabou o propósito, game over, zerou o jogo, céu. Aí para viver, aquilo que não é enfadonho, Belinha, a gente está diante da presença dEle, adorando o nome dEle, intensamente, desfrutando do amor dEle, até que o reino dEle venha, e a gente vai trabalhar sim, a gente vai comer, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa no reino de Deus, não vai ser ocioso, até mesmo porque o céu não é lugar de preguiçoso. Tem gente que acha que lá no céu vai ter uma rede esperando ele. Eu já acho que lá no céu vai ter uma enxada nos esperando para a gente capinar. Só que agora a gente vai capinar não para o nosso benefício, mas sim para a glória de Deus. A gente vai cultivar, vai guardar, estaremos de volta ao jardim. O jardim nos espera. Para a glória do Senhor Jesus. Então, pastor, como é que eu faço para que o problema não me tenha? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar olhando para Cristo. Você tirou o olho dele e você afunda, igual Pedro. Você lembra da história? Vai afundar. Isso aí é todo mundo, eu, você, a gente afunda. Porque o olhar dele transmite segurança, poder, é uma série de coisas. Então a gente precisa continuar olhando para ele. Por isso que a vida devocional ela é muito importante. Da gente desfrutar todos os dias. Porque todos os dias tem poder de Deus sobre as nossas vidas. A primeira coisa é continuar olhando. A segunda é você lembrar o porquê que Deus te chamou.
Quem aqui sabe do porquê Deus te chamou? Quem não sabe não precisa levantar a mão, mas você sabe. Você lembra. Não estou falando que você quer, que às vezes você não quer. Tem dia que eu quero, irmão, explodir a igreja. Bum, tá gravando, não tá? Eu vou fazer um corte só dessa parte, vai mandar lá para a igreja. Tem dia que o senhor não quer ser pastor? Quase todos os dias. Tem dia que o senhor quer explodir uma ovelha? Não quase todos os dias, mas dia sim, dia não. Não está falando de querer. Porque muitas vezes nós queremos porque não entendemos. É igual quando tem gente que chega para mim e diz, eu quero ser pastor. Eu falo, pô, excelente coisa você está desejando. A Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, é excelente coisa você deseja, mas você não sabe o que você está pedindo. Dura coisa você está pedindo. Eu não estou falando de querer, eu não estou falando de estar gostando. Eu estou falando de você, se você sabe, você lembra, Deus continua ainda firme no seu propósito, dentro daquilo que Ele te chamou. Agora, muitas vezes a gente quer abrir mão, por causa da situação. Então, a segunda coisa para a gente não deixar o problema nos ter é a gente usar a razão. Deus deu razão para a gente, sim ou não? Não é só emoção. Irmão, esquece emoção. Emoção, sentimento. Emoção é aquilo que a gente vai sentir no momento. Raiva, tristeza, impulso. Você pode sentir até acolha as suas emoções, senão tu vai ficar aí deprimido, reprimido. Não. Viva as suas emoções, mas não seja movimentado por elas. Quem está entendendo? Então, sentiu vontade de gritar? Grita! Mas escolhe um horário que não seja de madrugada, senão vai acordar os vizinhos. Se sentiu vontade de brigar, tem academia de boxe, dá soco na cara, aquele saco lá, bum, 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 e vai extravasando. Agora, não se movimente pela emoção. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. A gente se movimenta pelo propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então eu trago a minha razão e entendo, Deus me chamou. E aí eu continuo. A vontade de explodir a ovelha continua, pastor? Total. Mas a vontade de alegrar aquele que nos chamou para essa grande obra, ela é muito maior. Há um olhar apaixonado na pessoa do Senhor Jesus. Então quando você estiver muito mal, volte a olhar para Ele. Rapaz, Jesus tem um poder de convencimento. Você já foi para o Senhor Jesus assim algumas vezes, com tudo montadinho? Não, eu vou organizar tudo, porque agora eu jogo tudo pro alto. Eu desisto. Aí você vai todo montadinho. Você já fez isso, não já? Aí você vai estar tudo organizado aqui assim. Agora nem o teu espírito me convence. Eu fico imaginando o Espírito Santo olhando para a gente assim, bobinho. Aí vem para um culto como esse, um louvor já desmonta você. Aí o Espírito Santo, fraquinho, já convenci. Aí ele vai continuar. Quem está entendendo diz amém. Então a gente olha para o chamado. Por quê? Porque se pararmos e a gente mudar o nosso olhar, tirar o nosso olhar da direção do Senhor Jesus, a gente perde a esperança, irmãos. Não há felicidade genuína para aquele que é habitado pelo Espírito Santo fora do propósito de Deus. Não há. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, creia, de fato, Ele acreditou nisso. E Ele tomou a gente para Ele mesmo. Muita gente não entende. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente morre para o mundo. Nós estávamos mortos para Jesus. Mas quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós morremos para o mundo. Então pensa na figura do morto. Morto tem vontade? Morto expressa direção? Morto faz o quê? Só é carregado. Sim ou não? Aí a gente olha para o Espírito Santo, que a Bíblia fala que aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito, e como o vento que sopra para onde Ele quer, assim são aqueles que são os filhos de Deus. Então, ou a gente acredita que a gente morreu, ou de vez em quando a gente vai querer dar voz ao velho homem para ressuscitar. E todas as vezes que a gente dá voz ao velho homem para ressuscitar, você pode ter certeza, é sempre algo contrário à vontade de Deus. É ou não é verdade? Então, permaneça morto para o mundo. Amém?
Essa palavra é profética, irmãos. O pessoal gosta de profetizar e recebe aí que eu vou mandar uma profecia. Morreu. Vivemos para a glória do nome dele. E é o melhor plano, é o melhor propósito. Ô irmãos, pensa. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas, fora as que já morreram. Desses 8 bilhões, vou ser bem otimista, 1/3 servem ao Senhor Jesus, que se denominam cristão. Mas vamos ficar com 1/3, com a terça parte. Então, você que é bom de matemática aí, é gente pra caramba que está fora do propósito de Deus, sim ou não? Aí Deus te chamou. Aí você está se achando o excluído, o rejeitado, aquele que não tem valor, aquele que a sua vida acabou, aquele que não serve para nada. Quando dentro de bilhões de pessoas, Deus escolheu você. E entregou um plano para você. Aí você olha para a sua capacidade e você diz assim, eu não tenho capacidade. Receba outra palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida agora. É verdade, você não tem capacidade nenhuma. E não foi pela nossa capacidade que ele nos escolheu. Não foi pelo nosso canto, não foi pela nossa habilidade de falar em público, não foi pela nossa inteligência, não foi por nada disso. Os anjos fariam melhor do que a gente, que eles sabem, pessoas muito mais intelectuais do que a gente. Mas por que ele nos chamou, pastor? Se sabia que a gente não tinha capacidade. Ele sabia que ele poderia te habitar e ele te habitou. E ele sabe que quando você estiver frutificando para a glória dele, você vai dar a glória para ele. Porque muitas vezes nós somos tentados a achar que é por nós mesmos. Não é. É por ele. Aí você cai a ficha e você fala, Senhor, se não fosse o Senhor... E Deus não tem problema em negócio de falsa humildade, não. Ele vai olhar para você, se não fosse eu mesmo, filho. Tu estaria no sal. Já tinha acabado faz tempo. Mas eu sou na sua vida. Eu sou na sua vida. Receba essa palavra. Agora não é de brincadeira não, irmão. Agora é de verdade. Deus é conosco. Então não pare aquilo que você foi chamado, a sua vida, porque isso é a sua vida, a menos que Cristo te peça. Para você parar por um tempo, para refletir, para analisar. Quando eu era bem mais novo, retiro, hoje tem retiro de igreja, não era como é o de hoje, não que eu seja contra, eu gosto de jogar minha bola, gosto lá de fazer bagunça, eu sou bagunceiro. Mas antigamente o retiro era para a pessoa se retirar mesmo, para ela estar com o Senhor Jesus. A menos que Deus não te peça isso, continue fazendo. Só para se Ele te pedir. Então, pastor, o que eu tenho que continuar fazendo? Vamos lá, continue orando, irmãos. Ninguém mandou você parar de orar? Alguém mandou? Você ouviu uma voz do céu? Pare de orar. Então, continue orando. Continue pregando o evangelho, seja no púlpito, seja na rua, seja na casinha de saber, na chuva, na fazenda. Você conhece a música, a canção, não conhece? Continue pregando. Você ouviu uma voz do céu? Pare de pregar. Então, continue pregando. Continue estudando. Ô, irmãos, eu estou de novo fazendo uma segunda graduação, né? E ganhei bolsa 100%, glória a Deus por isso. Eu fiquei assim, Senhor, eu vou ter aula, eu tenho aula de segunda a sexta. E eu sou fominha de culto, pastor, eu gosto de estar no culto quarta-feira. Falei, o que eu vou fazer lá? Tal. Aí tentei manobra daqui, manobra dali, para não ter aula quarta-feira, tal. Aí não teve jeito, aí o Espírito Santo falou assim, eu te quero na universidade. Cheguei lá, teve uma situação, abrindo um parênteses aqui, só para a gente entender que a nossa vida ela é guiada pelo Senhor Jesus. Aí teve uma parte que ela disse assim, ó, a cultura judaico-cristã, ela é contra ao preservar da natureza, ao preservar dos animais e o bem-estar do homem. Desse jeito. Ô, irmãos, eu me senti o Matias do Tropa de Elite. Aí eu tô vendo aquilo. Aí o professor, eu discordo dessa fala. Ela, você discorda, Alex, por quê? Eles falam tanto de tolerância que eles são obrigados a te dar voz também. Isso é legal. Isso é uma arma. Para você que está na universidade, se capacite para falar no momento certo. Eu falei, professora, eu sou contra isso. Primeiro, nós cristãos, nós acreditamos na Bíblia. Até o pessoal judeu também, eles acreditam no Antigo Testamento. E tem uma passagem na Bíblia que
Quando Deus foi acabar com o mundo, ele construiu uma arca para preservar os animais. Então essa daí já cai por terra. Que Deus é o maior preservador dos animais. A Bíblia diz que Deus criou a natureza. E ele não vai destruir aquilo que ele mesmo criou. Então ele preserva. E sobre a questão dos direitos humanos, de ser contra a discriminação, eu só vou contar a história de um, que é Davi, que era o filho mais novo do seu pai Jessé, era discriminado por ser ruivo, era escondido, estava lá atrás da malhada. Deus achou ele e fez dele o maior rei de Israel. Então isso daí eu não concordo, porque o nosso Deus, ele não é preconceituoso, ele cuida dos animais, ele cuida da natureza. Eu falei, não dá, irmãos, não dá. E agora, recentemente, cada um teve que apresentar a sua religião, como é que ela lida com amor, e a gente ali falou do Senhor Jesus. O que eu tenho observado? Um parênteses aqui, pastor. Você que está na universidade ou você que pretende ir. Se você não tiver preparo e você for para a universidade, você pode ter certeza, uma lavagem cerebral te espera. Agora, se você conhecer a palavra, for convicto da sua fé e amar a pessoa do Senhor Jesus, você vai fazer a diferença. Então, se Deus não parou, continue estudando, continue trabalhando, continue sorrindo. Quem mandou você parar de sorrir? Você sabia que o seu cérebro ele recebe comandos? Se você ficar toda hora assim, ó, ele vai, opa, ela quer estar triste, aí manda a informação, tristeza, 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 tristeza. Aí tem gente que está triste, aí quer ouvir Reginaldo Rossi, já viu? Eu estava vendo um testemunho de uma irmã lá na igreja esses dias, e ela estava se alegrando de Deus tinha dado uma vitória para ela. Ela falou assim, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor. Aí eu falei, poxa, ele me deu um conselho no momento de maior dor da minha vida. Aí eu falei, poxa, tantos conselhos que a gente dá, eu fiquei curioso para saber. Ele falou para mim assim, ó, quando você estiver muito triste, coloca música alegre e começa a cantar. Eu te adorarei, te glorificarei. Ela falou que isso alimentava a alma dela. Então a gente pode ficar lambendo feridas, nutrindo a nossa dor, ou pela fé, mandarmos um comando para o nosso cérebro que a gente precisa adorar ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, isso é bíblico? O salmista Davi, no Salmo de número 103, ele deu um comando para a alma dele. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo e poderoso nome. Isso é comando. Quando você for tentado a não adorar a Deus, fala assim, você não se manda. É o Deus Todo-Poderoso que manda em você. Então eu te dou uma ordem. Adore ao Senhor. E adoração é cura, irmãos. É cura para as nossas vidas. E quando a gente se der conta que a gente está confiando de verdade e que a gente teve um encontro, a gente vai perceber, a gente percebeu e Deus começou a cuidar da gente. Não, Deus está cuidando de você, mesmo sem você saber, beleza? A historinha do filho lá atrás. O filho sabia que estava sendo cuidado? Não. O pai sabia que estava cuidando do filho. O legal, pega isso aí, ó, é quando a gente vê o cuidado do pai. E por que muitas vezes a gente não vê? Porque o olhar está em outra direção, está no problema, está na situação, está achando que é só com você. Aí quando você começa a olhar, caraca, poderia ser pior. Mas Deus tem preservado as nossas vidas. Terceira coisa está no versículo de número 14. Acompanhem comigo, de Filipenses. Que diz assim, ó. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ou por causa da minha prisão, na versão NVI lá, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. Irmão, pensa nisso aqui. Outros irmãos eram estimulados a continuar pregando a pessoa do Senhor Jesus por conta da prisão de Paulo. Aí, às vezes, a gente olha para a nossa situação e fala assim, Senhor, isso está ajudando quem? Quem está entendendo diz amém. Já teve situações na minha vida, irmão, de gente chegar assim, pastor, como o senhor é forte para suportar essa situação, e o senhor continua adorando, tal. Algumas situações que era de conhecimento geral. Eu falava, e eu por dentro, eu estava assim, meu Deus, doido para desistir. Eu ficava assim, Senhor, é hoje. Não foi hoje não, mas vai ser amanhã. Então o nosso perseverar não diz a respeito só de nós mesmos. Olha só que legal. Só que Paulo ele teve um entendimento, olha, se eu me mantiver aqui firme,
mesmo em meio às tribulações, eu sei que isso vai servir de motivação para outras pessoas. Outras pessoas serão estimuladas a não desistir. Ô, irmãos, tem gente olhando para você. Você não entendeu. Tem gente olhando para você. Na sua casa, no seu trabalho, tem gente olhando para você. E é estimulado muitas vezes por causa das nossas vidas. Deus está usando a sua vida, pega isso daí, ó, para gerar perseverança em alguém. Isso é bom demais, irmãos, saber disso. Pastor, tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus? Sim. Pastor, mas está difícil. Nunca foi fácil. Você só descobriu que é difícil agora, mas nunca foi fácil. É porque a situação chegou até você. Então nós temos duas opções nessa noite. Declarar que a gente não consegue de fato. Eu não consigo. Eu vou parar. Ou começar a declarar. Pega isso aí que sai de Deus para as nossas vidas. Para nós mesmos. A minha vida é para a glória do Senhor Jesus. E isso vem como uma força na nossa alma. Então Paulo está dizendo, ó, os irmãos em sua maioria são estimulados por causa das minhas algemas, e eles continuam falando do Senhor Jesus. E é interessante que Paulo era tão resolvido com Deus. Às vezes eu queria ter essa convicção de Paulo. Eu meditando nessa passagem, Paulo está falando assim, ó, tem gente que prega por interesse pessoal. Tem outros que pregam por brigas, por contenda. E tem outros que pregam por amor. O importante é que o evangelho seja pregado. Aí às vezes a gente fica assim, irmão está pregando para a glória dele. Aí irmão, está vendo, não conserta a vida e quer pregar. Irmão, deixa o evangelho ser pregado. Não seja pedra de tropeço. Preguem o evangelho. Ah, pastor, então eu estou todo errado, eu vou continuar pregando o evangelho e não vou acertar a minha vida. Não foi isso que eu te falei. Cria vergonha na tua cara. Você é inteligente, você consegue mastigar com o dente do cérebro. Não é isso. O que Paulo está dizendo é, se eu não parar, eu estimularei outras pessoas a continuar pregando. Porque você não sente vergonha às vezes, quando você está olhando para a situação que você está passando, sem querer comparador, mas já comparando, não tem jeito? Aí você olha para o fulano do lado, o pau quebrando em cima dele, negócio doído. Fala assim, rapaz, e o cara está ali dando glória. E eu estou aqui. Não, vou dar glória não. Aí você, por constrangimento, começa a dar glória. Paulo está dizendo, deixa eu pregar o evangelho. Eu sei que a minha prisão... Por quê? Porque Paulo ele tinha convicção que a vida dele estava nas mãos do Senhor Jesus. Versículo 20 e 21, e já concluo a mensagem aqui. Paulo ele diz assim, ó. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu... Olha o comando para o corpo. Não é a situação. Porque Paulo está preso, irmãos. Você vai lá no YouTube, de vizinho de casa, escolinha do tio Alex. Como é que eram as prisões daquela época. Tem um vídeo que o cara vai mesmo numa prisão onde Paulo fica. Um negócio profundo, um negócio medonho, um negócio horripilante. Então Paulo está dando a ordem, olha só, nem o teu corpo te pertence. Amém? Por isso que você não pode falar para o Espírito Santo, sai desse corpo, porque esse corpo não te pertence. Não pertence a ele. Pode falar para outros espíritos, para esse não, pertence a ele. O nosso corpo é templo do Espírito, morada de Deus. Quer pela vida, quer pela morte. Versículo de número 21, por gentileza. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está nos ensinando aqui é que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Ele tomou a minha vida. Enquanto eu não for levado às mansões celestiais, a minha vida tem que ser direcionada por Ele. Eu não sei o que ensinaram para você ao longo dessa vida, mas é desse jeito. Tem gente que tem medo de estar diante da realidade. Eu já acho melhor, que eu não gosto de ser enganado. Então Deus possuiu, tomou, arrancou a sua vida
de você mesmo. Perdeu o Playboy. Você é dele. Você é instrumento para a glória dele. Pastor, e quando tiver tudo mal? Você começa a dar comandos. Eu vivo para a glória de Deus Pai. Eu vivo para honrar o nome dele. E mais uma vez a gente aprende com o apóstolo Paulo. Você vê o apóstolo Paulo terminando a sua vida frustrado. E quando Paulo, lá em 2 Timóteo, ele fala que combateu o bom combate, ele já sabia que ia perder a cabeça. Porque no início da sua prisão ele já fala, dessa prisão eu não saio mais. Então Paulo está falando, olha só, eu combati um bom combate. Ou seja, o evangelho é combate. Amém? De vez em quando a gente está igual o Vanderlei Silva, de vez em quando a gente está igual o Popó. De vez em quando a gente está no chão, desacordado, e de vez em quando a gente está com o Popó e os anjos. Já viu os anjos do Popó lá? Pá! Caiu. E é desse jeito mesmo. É um combate. Acabei a carreira. Lembra da missão? Continuar olhando para a missão? Acabei. Mas não perdi a minha fé. O propósito de Deus para as nossas vidas é: a gente vive para a glória dele, para não perder a fé.